todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu trago um simulado com 10 questões de conhecimentos específicos da Banca VUNESP para o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo para os professores dos anos iniciais. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Esses simulados são com questões atuais da Banca VUNESP dos anos de 2021 a 2024, dos autores específicos para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para download gratuito o material que será apresentado. Vamos lá para o simulado? Questão de número 1. Banca VUNESP 2022, Prefeitura de Rio Claro. Dentre os eixos que propõe Cesarão e Carvalho a respeito da alfabetização científica está a compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Esse eixo, no âmbito do ensino de ciências dos anos iniciais do fundamental, deve ser trabalhado de modo a como deve ser trabalhado a alfabetização científica. Seria a alternativa A, apresentar a ciência como fonte de verdades permanentes e conquistas do mundo? Então a ciência não é variável? Será a alternativa B, pautar o caráter humano e social inerente às investigações científicas? Seria a alternativa C, compreender a ciência como conhecimento objetivo, superior aos das humanidades? Mas não foi o ser humano que inventou a ciência? Seria a alternativa D, substituir as crenças pessoais e religiosas dos estudantes pela fé científica? Ou seria a alternativa E, desvincular o desenvolvimento científico e tecnológico das consequências de seu uso? A resposta correta da questão de número 1 é a letra B de bola. De acordo com Cesarão e Carvalho, defendem a promoção da alfabetização científica como um meio de entender não apenas os conceitos científicos, mas também o processo de construção da ciência e seus impactos sociais e humanos. Esse entendimento enfatiza a natureza da ciência como uma construção humana, sujeita a erros, revisões, influências sociais e políticas. Por isso que a ciência é variável e também deve ser questionada, até mesmo para a gente não cair nas famosas fake news. A alternativa A está errada, porque rejeita a noção que a ciência produz verdades permanentes, e não é verdade, a ciência sempre está mudando, é variável. A C está errada, porque diz que as ciências está à frente do ser humano e foi o ser humano que inventou as ciências. A D diz que a ciência deve substituir as crenças pessoais, o que não é verdade. Os alunos continuam com as suas crenças pessoais, mas precisam entender que coexistem com a compreensão da ciência. E a E está errada, porque diz que a gente não deve ter uma visão crítica em relação à ciência, que muitas vezes ao longo da história da humanidade foi usado para questões políticas e de poder, não beneficiando a todos. Então o entendimento da ciência também deve ser crítica. Portanto, a resposta correta é a B. A ênfase do caráter humano e social das investigações científicas é fundamental para uma educação científica completa que prepare os estudantes para participar criticamente de uma sociedade cada vez mais influenciada pela ciência e pela tecnologia. Questão de número 2, Banca VUNESP 2023, Prefeitura de São Bernardo do Campo. Em sua prática, o professor deve ter algum critério para selecionar os textos que serão produzidos com os estudantes. Conforme o documento Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos de idade, que um dos autores é o Doss, que é daquele livro dos gêneros textuais, que está aqui no conteúdo programático do edital,
defendem o ponto de vista de que os professores deveriam proporcionar em todos os anos, entre outros, o contato com textos da ordem do descrever, tais ações como: quais são aqui os gêneros textuais que estão dentro dessa ordem de descrever ações? Seria a alternativa A, contos, fábulas e lendas? Seria a alternativa B, notícias, diários e relatos históricos? Seria a alternativa C, receitas, regras de jogo, regulamentos? Seria a alternativa D, enciclopédia, seminários e conferências? Ou seria a alternativa E, textos de opinião, cartas ao leitor e cartas de reclamação? A resposta correta da questão de número 2 é a letra C. Para os autores, no contexto das orientações pedagógicas para a educação básica, enfatizam a importância de trabalhar com uma variedade de gêneros textuais que permitam ao aluno compreender diferentes estruturas e propósitos de comunicação, entre eles descreverem ações, como receitas, regras de jogo, regulamentos, pois o estudante ele vai seguir e compor instruções para ter sucesso em tal ato. Por exemplo, uma receita de bolo precisa seguir os ingredientes, as medidas, senão o bolo não dá certo. E esse aprendizado ele vai desenvolver até mesmo para aprender a estudar quando se segue instruções. As outras alternativas não estão dentro do descrever porque, por exemplo, a fábulas e lendas, são narrativas de fantasia e moral. Já a B, as notícias, diários e relatos, também são narrativas, porém de experiências pessoais ou históricas. Já a letra D, que são enciclopédias, seminários e conferências, são textos expositivos para explicar ou discutir determinado tema com profundidade científica. E a E, que é textos de opiniões e cartas ao leitor, reclamação, são gêneros argumentativos, então dissertativos, que vai ter uma opinião, vai persuadir a pessoa que quer se atingir. Portanto, a única alternativa que está de acordo com a prática de descrever é a alternativa C. É importante vocês decorarem esses grandes gêneros textuais, porque geralmente em provas da VUNESP que tem essa obra do DOS, vai cobrar questões assim. Então, por exemplo, dentro ali do gênero expositivo, carta ao leitor seminário então precisa você decorar, porque sempre cai uma questão assim nas provas da VUNESP. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra C de casa. Questão de número 3. Banca VUNESP 2023, Prefeitura de Peruíbe. Outra questão aqui do DOS, gêneros textuais. Ao refletirem sobre o trabalho com sequências didáticas na escola relacionadas ao ensino de gêneros orais ou escritos, afirmam que produzir textos escritos e orais é um processo complexo com vários níveis que funcionam simultaneamente na mente de um indivíduo, sendo que cada um desses níveis o aluno se depara com problemas específicos de cada gênero e deve tornar-se capaz de resolvê-los simultaneamente. No trabalho com alunos, os autores distinguem e propõem 4 níveis principais na produção de texto. E esses níveis são: seria a alternativa A, avaliação diagnóstica sobre o gênero, ensino linear sobre a estrutura fixa do gênero, avaliação da aprendizagem sobre a estrutura do texto e revisão. Seria a alternativa B, leitura silenciosa do texto pelo aluno, aula expositiva sobre a função do texto, escrita do texto pelo aluno, correção gramatical e ortográfica pelo professor? Seria a alternativa C, representação da situação de comunicação, elaboração de conteúdos, planejamento do texto e realização do texto? Seria a alternativa D,
ensino de textos narrativos, descritivos, expositivos e dissertativos, apresentados de modo propedêutico, linear e crescente ao longo das séries escolares? Ou seria a alternativa E, estudo teórico sobre a estrutura física do gênero, sobre o tipo de linguagem de cada texto, sobre a função do gênero e a prova crítica sobre o gênero? A resposta correta é a alternativa mais simples quando a gente pensa no planejamento da escrita, que é a alternativa C. No caso, os autores propõem uma abordagem para o ensino de gêneros textuais baseada na sequência didática, no qual se trabalham 4 níveis principais no planejamento dessa sequência didática. O primeiro, que é a representação da situação de comunicação. Nesse nível, os alunos precisam entender o contexto que está inserido aquele texto, para quem quer comunicar e qual é o objetivo dessa comunicação. Depois vem a elaboração de conteúdos. Aqui os alunos selecionam e organizam as informações que serão incluídas no texto, baseado lá no objetivo e público-alvo, no qual foi verificado na representação da situação de comunicação. Depois a gente tem o planejamento do texto. Nesse estágio, os alunos esboçam a estrutura do texto e planejamento, com organização lógica e estilística, de acordo com o gênero escolhido. E, por fim, a realização do texto. Os alunos redigem o texto, tanto oral ou escrito, aplicando as decisões tomadas nos estágios anteriores e ajustando conforme necessário durante o processo de escrita. Então, todo gênero tem um objetivo para quem quer comunicar. E é assim que a gente vai trabalhando o texto e os gêneros textuais. Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra C de casa. Questão de número 4, Banca Vunesp 2023, Prefeitura de Pindamonhangaba. Na obra A Psicogênese da Língua Escrita, Emília Ferreira e Ana Teberoski pretendem demonstrar que a aprendizagem da leitura entendida como questionamento a respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural, que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola imagina. As autoras argumentam que a leitura e a escrita são formas variantes ou alternativas da mesma língua e, por isso, seria a alternativa A, escrita e fala não são processos linguísticos paralelos. B, ler não é decifrar. C, ler é transcrever grafemas e fonemas. Seria a alternativa D, texto e imagem se confundem na leitura? Ou seria a alternativa E, na leitura o texto é previsível a partir da imagem? Lembrando que nem Emília Ferreira e nem Ana Teberoski vão propor uma metodologia para a alfabetização, e sim que a gente pode trabalhar várias metodologias de acordo com a necessidade do aluno e que a aprendizagem vem a partir do que o aluno sabe e de que como o aluno se relaciona com o objeto de aprendizagem, que no caso aqui é a escrita. Então, elas vão se fundamentar no construtivismo. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra B de bola. Na obra Psicogênese da Língua Escrita, as autoras exploram a complexidade da aprendizagem da leitura escrita, desafiando a ideia de que se lê se resume a um processo de decodificação simples. Ao invés disso, elas apresentam a leitura como um processo de construção de significados, onde o leitor interage com o texto de forma ativa, utilizando seus conhecimentos prévios e o contexto para interpretar o que está escrito. Então, não basta apenas ler e escrever. Precisamos formar produtores de textos e também pessoas que possam interpretar textos. Portanto, ler envolve muito mais do que apenas decifrar palavras. Trata-se de entender e interpretar a linguagem em um contexto mais amplo. Por isso que a escrita não é só decodificação, pois junto com a alfabetização a gente tem junto o letramento, que é a função social da alfabetização. Portanto, a resposta correta da questão de número 4 é a letra P de bola.
Questão de número 5, Banca Vunesp 2024, Prefeitura de Lins. Lerner defende que na escola a leitura é antes de tudo um objeto de ensino, para que se constitua também um objeto de aprendizagem. É necessário que tenha sentido do ponto de vista do aluno, o que significa, entre outras coisas, que deve cumprir uma função para a realização do propósito que ele conhece e valoriza. Assim, conforme a perspectiva da autora, é correto afirmar que nessa questão eu esqueci de digitar a alternativa E, mas a alternativa E não é a correta, então não vai prejudicar aqui o entendimento da questão. Então vamos lá. Seria a alternativa A correta? A leitura exige um tratamento que dê conta de sua complexidade, mas a escrita se beneficia de uma abordagem limitada de suas modalidades. A escrita é limitada? Não, né? B. A diversidade de propósito que se lê na vida extraescolar pede um ensino focado sobre a habilidade mecânica da leitura. A leitura não é mecânica, já que a gente quer também pessoas que interpretem a leitura. Seria a alternativa C, o uso de textos sintetizados e adaptados são recomendados de modo que a criança possa acessar os conteúdos com menor resistência? Então, a gente precisa resumir os textos para as crianças, será? Ou seria a alternativa D, se deve optar por apresentar a leitura na escola sem simplificações, procurando conservar sua natureza? A resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Lerner argumenta que a leitura, para ser significativa como um objeto de aprendizagem, deve ser apresentada aos alunos de uma maneira que preserve sua complexidade e diversidade, como ocorre na vida real. Isso envolve tratar a leitura como uma prática social, que é intrinsecamente variada e rica, e não simplificada ou reduzida a técnicas mecânicas. O ensino de leitura deve refletir a natureza multifacetada do ato de ler, mostrando aos alunos que a leitura serve a muitos propósitos e contextos diferentes, que eles devem aprender a navegar por esses diferentes usos e formatos. Portanto, não é para pegar o texto e resumir ou fazer algo muito infantilizado, porque eles são pequenininhos, eles não vão entender. Você não deve limitar a capacidade e na vida real não vão se resumir. Vai ter que ler na íntegra do jeito que está. Por isso que é uma crítica da autora que não se deve simplificar a leitura dos textos para as crianças. Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra D de dado. Questão de número 6, Banca Vunesp 2022, Prefeitura de Jundiaí. Assinar a alternativa completa corretamente a lacuna do excerto a seguir. Excerto significa trecho. Então, vamos lá. Propor lacuna, vírgula, tais como imaginar formas de conseguir pegar uma caixa de chocolate no alto de um armário ou descobrir quantos olhos poderiam ser contados juntando todas as crianças da sala de aula é uma forma de criar condições para que crianças não leitoras obtenham um contato significativo com esse tipo de atividade e também com a matemática. O que preenche a lacuna? Seria a alternativa A, avaliações lúdicas, B, situações problemas, C, sequências didáticas, D, equações intuitivas ou E, gincana lógico-motoras. A resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. O excerto, trecho aqui da obra da Katia Smolin, fala sobre propor atividades que envolvam a resolução de problemas de forma prática e imaginativa, o que está intimamente ligado ao conceito de situação-problema no contexto educacional. Essas situações são desafios ou questionamentos propostos aos alunos para que eles apliquem seus conhecimentos de forma prática e criativa, estimulando o pensamento crítico e o raciocínio lógico. No exemplo dado, imaginar como alcançar uma caixa de chocolate ou contar olhos são típicos exemplos de situações-problema
que engajam as crianças de maneira significativa, estimulando a interação com o conteúdo matemático de uma forma que faz sentido para elas. Portanto, a matemática, ela precisa fazer sentido na vida da criança. Como a gente consegue isso? Por meio de situações cotidianas. Nas situações cotidianas eu preciso da matemática para resolver determinado problema. Então, logo a criança vai ter consciência do porquê aprender matemática. Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra B de bola. Questão de número 7. A banca VUNESP adora fazer questões com estudos de caso, com historinhas para você resolver. Então vamos lá, questão 7, banca VUNESP 2023, Prefeitura de Araçatuba. Clara e Lúcia são professoras de ensino básico 1, PEB 1, e há alguns anos elas têm trabalhado com ênfase na alfabetização nos primeiros anos do ciclo 1 do ensino fundamental. Elas possuem concepções diferentes sobre como trabalhar alfabetização e letramento. Assinale a alternativa que contém a concepção que Clara ou Lúcia devem ter. Então, uma das duas está correta. Em consonância com a perspectiva de Magda Soares sobre alfabetização e letramento. Seria a alternativa A? Lúcia entende que é um equívoco afirmar que passamos por uma perda de especificidade ou desvenção da alfabetização. Seria a alternativa B? Clara entende que o convívio intenso com o material escrito, com a cultura escrita, é suficiente para a criança se alfabetizar? Seria a alternativa C? Para Clara, devemos lutar pela reinvenção da alfabetização como processo autônomo, independente do letramento e anterior a ele? Seria a alternativa D? Para Lúcia, é preciso investir no letramento, as crianças precisam, antes de tudo, ser letradas na escola para depois serem alfabetizadas? Ou seria a alternativa E? Clara defende a especificidade do processo de alfabetização, o que significa dissociá-lo do processo de letramento? A resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. A Magda Soares, ela vai propor que tanto a alfabetização e o letramento precisam serem integrados. Então, não se pode separar uma coisa da outra. Porém, tanto a alfabetização quanto o letramento são distintos, têm as suas diferenças. Então, a gente não pode confundi-los. A gente vai trabalhar os dois, mas dentro de cada uma das suas especificidades. Ela argumenta que a alfabetização centrada no aprendizado de ler e escrever deve ser valorizada como um processo distinto que necessita de uma abordagem pedagógica própria. Isso assegura que os alunos desenvolvam habilidades fundamentais de decodificação e codificação de textos, que são essenciais para o sucesso das práticas mais amplas e funcionais do letramento da sociedade, pois a alfabetização é a decodificação da escrita, já o letramento é o uso social da alfabetização. Então, não basta só ler e escrever, precisamos também produzir textos e interpretar textos. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra C de casa. Questão de número 8, banca VUNESP 2023, Prefeitura de Araçatuba. A professora Beatriz e a professora Camila participam de um fórum sobre alfabetização nas séries iniciais. Na ocasião sobre alfabetização e letramento, a professora Beatriz defendeu que o sistema alfabético deve ser objeto de instrução direta, com certa autonomia em relação ao desenvolvimento de práticas de leitura e escrita. Já a professora Camila afirmou que o sistema alfabético não constitui propriamente objeto de ensino, pois a criança é capaz de descobrir por si mesma as relações fonema-grafema. Com fundamento nos estudos de Magda Soares, é correto afirmar que seria a alternativa A. A professora Camila está correta, pois alfabetização e letramento são processos independentes e apenas a alfabetização se relaciona com a maturação biológica. Não, a gente acabou de ver que os dois são integrados
e essa questão da maturação biológica já foi superada. Seria a alternativa B? As duas professoras estão equivocadas, visto que o primeiro é preciso deixar a criança descobrir a relação fonema-grafema e depois ensiná-las as práticas sociais de letramento. Se letramento e alfabetização são integrados para Magda Soares, a alternativa B está separando. Seria a alternativa C? As duas professoras estão corretas, pois no que se refere à compreensão da função social da leitura e da escrita, pode-se iniciar pela alfabetização ou pelo letramento? Não, os dois são integrados. D. As duas professoras estão equivocadas, não se deve dissociar alfabetização e letramento, pois a entrada da criança no mundo da escrita ocorre por esses dois processos. Ou alternativa E, as duas professoras estão equivocadas porque alfabetização e letramento são processos idênticos que envolvem consciência fonológica e experiências com leitura e a escrita. A gente também acabou de ver que alfabetização e letramento, mesmo que trabalham juntos, mas cada um vai ter as suas individualidades. Então, a alternativa E não é. Portanto, a resposta correta da questão de número 8 é a letra D de dado. Magda Soares tem defendido de maneira consistente que a alfabetização e o letramento são processos independentes e complementares que devem ser tratados de forma integrada na educação. A alfabetização foca no aprendizado técnico da leitura e da escrita, ou seja, o domínio do sistema alfabético e das relações fonema-grafema, enquanto o letramento envolve entender e utilizar essas habilidades em contextos sociais e práticos. A professora Beatriz, ao defender a instrução direta do sistema alfabético com certa autonomia, parece minimizar a importância de integrar essa instrução com as práticas sociais de leitura e escrita desde o início. Então, ela está separando alfabetização e letramento. Por outro lado, a professora Camila, ao sugerir que as crianças podem descobrir sozinhas as relações fonema-grafema, subestima a necessidade de instruções. Então, a criança não precisa da escola e nem do professor, porque ela vai descobrir por si mesma. Por isso que tanto Beatriz quanto Camila estão erradas e a resposta correta da questão de número 8 é a letra D de dado. Questão de número 9, Banca Vunesp 2024, Prefeitura de Aparecida. No pátio da escola, dois alunos debatiam sobre a ida do homem à lua. Um afirmava que era verdade e outro que esse fato foi inventado. Olhando a situação de longe, um professor entendeu que a escola precisa avançar mais na alfabetização científica dos seus alunos. Com fundamento no artigo de Cesaron e Carvalho, é correto afirmar que uma pessoa alfabetizada cientificamente, entre outros, seria a alternativa A, compreender que as ciências e as tecnologias controlam a sociedade? Será? Seria a alternativa B, compreender que os benefícios das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano são ilimitados? Seria a alternativa C, tornar-se um pesquisador que reconhece a ausência de malefícios provenientes das inovações científicas e tecnológicas? Seria a alternativa D, reconhecer que a origem da ciência é compreender que o saber científico é inequívoco e permanente? Ou seria a alternativa E, conhecer as fontes válidas de informação científica e distingue entre os resultados científicos e a opinião pessoal? A resposta correta da questão de número 9 é a letra E de escola. Tanto Cesaron quanto Carvalho abordam a alfabetização científica, destacando a importância de entender o processo científico, incluindo a avaliação crítica de informações e a distinção entre conhecimento baseado em evidências científicas e opiniões pessoais. Essa habilidade é fundamental para que os indivíduos possam fazer julgamentos informados sobre questões científicas e tecnológicas que impactam a sociedade e suas próprias vidas. Então, ter uma visão crítica, deixando de lado os seus conceitos, as suas crenças e ter ali pautado nos estudos, na investigação do processo científico. Portanto, a resposta correta da questão de número 9 é a letra E de escola.
Antes da gente resolver a última questão do nosso simulado, só relembrando que eu tenho a apostila em PDF completa para o cargo de professor dos anos iniciais para o processo seletivo simplificado do Estado de São Paulo, apostila completa com todos os conteúdos do edital por apenas R$ 20. Vai ficar na descrição do vídeo o link lá do site da Hotmart para você adquirir. E também eu indico o curso do Já Passei Educação, curso completo também para os anos iniciais. Vou deixar na descrição do vídeo o meu link no qual você terá 15% de desconto. Então vamos resolver a última questão aqui do simulado. Questão de número 10, Banca Vunesp 2021, Prefeitura de Marília. As autoras Smolin, Diniz e Cândido afirmam que as preocupações com o ensino de matemática de qualidade desde a educação infantil são cada vez mais frequentes e diversos estudos têm sido desenvolvidos no avanço da discussão. Considerando-se as contribuições das autoras sobre o ensino de matemática na educação infantil, assinale a alternativa correta. Seria a alternativa A, aprender a contar números, garantindo a compreensão do conceito de número, uma vez que, ao aprender os números, a criança é capaz de determinar a quantidade de elementos de um conjunto de objetos? Seria a alternativa B, parte-se do princípio de que o trabalho de matemática deve incorporar os contextos do mundo real, as experiências e a linguagem natural da criança, atentando-se para que se respeite o limite das capacidades do aluno? Seria a alternativa C, o conhecimento matemático caracteriza-se por um conjunto de fatos a serem memorizados, principalmente aprender números, sequências e operações básicas. Matemática é só memorização? Seria a alternativa D, uma proposta de trabalho de matemática deve encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias, não apenas numéricas, mas também aquelas relativas à geometria, às medidas e às noções de estatística? Ou seria a alternativa E, as ideias matemáticas que as crianças aprendem na educação infantil pouco interferem no processo de escolarização, pois são ideias muito básicas e de grande importância para a vida cotidiana? A resposta correta da questão de número 10 é a letra D. Para as autoras, uma abordagem do ensino de matemática na educação infantil e também nos anos iniciais do ensino fundamental é que seja relevante e acessível para as crianças. Lá, voltando naquela questão também da Smolin sobre a situação-problema, do uso da matemática no cotidiano. As autoras vão enfatizar a importância de integrar o ensino matemático ao mundo real e às experiências vividas pelas crianças. Isso inclui usar a linguagem natural dos alunos e adaptar as atividades matemáticas para estar em harmonia com suas capacidades e níveis de desenvolvimento. Essa abordagem visa não apenas ensinar matemática de forma eficaz, mas também desenvolver um interesse e uma compreensão profunda que acompanharão as crianças ao longo de sua jornada educacional. Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra D de dado. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, se você achou as questões fáceis ou difíceis e se você está estudando aí para o processo seletivo do Estado. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!